Mateus capítulo 4, versículo 1. Quero compartilhar com vocês uma palavra. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Se você precisa de um título aí para essa mensagem, é os estágios da aprovação. Coloque assim, os estágios da aprovação. Se você vai anotar, Mateus capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga obrigado, Jesus. Aleluia. Alguns acharam aí. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pai, essa é a tua palavra, e eu oro que o Senhor possa nos dar graça, entendimento e revelação. Nós somos o que a tua palavra diz que nós somos. Nós temos o que a tua palavra diz que nós temos, e nós podemos aquilo que a tua palavra diz que nós podemos. Por isso eu te peço que a tua palavra ela possa vir como espada, e que ela possa vir e dividir alma de espírito, a ponto de discernirmos, em nome de Jesus. Amém? Existem estágios da aprovação. Existe um processo na vida cristã. A santificação ela é processual, né? Existe o início, existe o desenvolvimento por meio dela, existe o fim dela. A vida cristã também passa por isso. Você olhar para a luz da palavra, o Senhor trata aquela pessoa que logo se converteu como um bebê na fé, como uma criança na fé. Depois ele amadurece, ele chega à fase da juventude, e depois ele vai à fase adulta, a fase madura, né? Até se tornar um ancião. Existia pessoas na igreja que eram consideradas anciãos. Por quê? Porque eram pessoas maduras na fé. E isso não tem muito a ver com a idade cronológica, né? Não, tem a ver com a maturidade espiritual. E os estágios da aprovação, eles vêm para nos amadurecer. Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Romanos. Romanos capítulo 5. Versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Existe um processo, olha que interessante, porque as tribulações ela produz perseverança, e a perseverança ela produz experiência. Uma das características de uma pessoa madura é a experiência que ela tem, é a capacidade que ela tem de olhar para uma condição, para uma questão, para um comportamento e falar: cara, eu sei onde isso vai dar. Por quê? Porque é uma pessoa experimentada. O que é uma experiência? O que é uma pessoa experimentada? Se você perguntar qual é o gosto da banana para uma pessoa que nunca comeu uma banana, ela não vai saber te dizer. Ela não vai saber dizer qual que é o gosto, qual que é a textura. Ela não vai conseguir explicar, descrever o gosto daquela banana. Mas uma vez que você já experimentou, agora você tem capacidade de poder descrever com propriedade. Então a tribulação ela produz essa perseverança. Nós lemos em Tiago capítulo 1 que a provação, olha, vocês suportaram com perseverança a provação.
e por isso vocês vão receber a coroa da vida. Nós precisamos ser amadurecidos a tal ponto, né, de perseverar, e essa perseverança nos produzir experiência. E o apóstolo Paulo está dizendo algo aqui muito forte, que ora, a esperança não confunde. Porque uma pessoa experimentada, uma pessoa que teve experiências e foi pautada na perseverança, é uma pessoa que não perdeu a esperança. Não perdeu a esperança. Tem pessoas que passam por tribulações, nós vamos falar um pouquinho sobre as características desses estágios da aprovação, mas elas não perseveram, não produz nela a perseverança. Você precisa estar ligado aí, quando você passar por tribulação, isso é para você perseverar, isso é para produzir em você perseverança, porque a perseverança é a qualidade do salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, uma característica de uma pessoa salva é que ela é perseverante. Ela persevera, é uma pessoa firme, é uma pessoa constante, não uma pessoa que é como a onda do mar, que vai e vem. Não, ela é firme, ela tomou uma decisão e ela está disposta a morrer por aquela decisão. Foi assim com os discípulos de Jesus, foram assim com os apóstolos. Eles não negaram a fé, não negaram a fé. Jesus, o apóstolo Paulo em Hebreus, ele diz assim, eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, irmãos, eu não posso afirmar, né, mas eu acredito que foi o apóstolo Paulo. Diz assim, olha, porque o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer. O Senhor não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que retrocedem. Por quê? Porque Deus, ele nunca permite uma provação maior do que você possa suportar. A provação, ela está dentro dos limites que você suporta. Você tem resistência, você tem resiliência para suportar essa provação. Saiba disso. Aquilo que você está passando esses dias, aquilo que você está passando durante esse percurso da sua vida, não é para te matar, é para te preparar para algo superior que Deus tem preparado para você. E quando nós falamos sobre essa palavra aprovação, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ela tem 3 significados básicos, e eu quero que você entenda eles hoje. O primeiro deles é isso mesmo, provação. O segundo deles é tentação, e o terceiro nós vamos usar como termo teste. Então existe o significado de provação, de tentação e de teste, tá bom? Fica atento a isso. A aprovação, ela tem um caráter positivo, ela tem um caráter de aprovar alguém. Você é provado para que seja aprovado e depois receba a recompensa. Tem um caráter positivo, tem um caráter de ser aprovado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos pessoas sendo provadas por Deus, para que elas possam ser promovidas por Deus. Agora, Abraão, você não vai ter apenas um filho, você não vai ser pai de um filho, você vai ser pai de muitos filhos, você vai ser pai de nações. E agora o Senhor libera uma promessa sobre Abraão: você vai ser pai de nações, todas as nações serão benditas através de ti. Percebe que ele seria uma bênção. Agora Deus está alargando a senda dele, porque ele foi aprovado. Deus fala com ele: olha para o céu, você consegue contar as estrelas do céu? Será como a tua descendência. Olha para a areia do mar, você consegue contá-la? Será como a tua descendência. Por quê? Porque no momento de provação, ele foi aprovado por Deus. E o caráter da aprovação não é te reprovar, é te aprovar pelo Senhor. O segundo significado é sobre tentação, e aí vem com caráter negativo, vem um caráter de reprovação, vem um caráter de disciplina, vem um caráter de castigo. Nós vemos na Bíblia Caim ele foi tentado. O Senhor disse para ele lá em Gênesis capítulo 5: olha, Caim, cabe você dominar-te. Você está sendo tentado. Há uma cobiça. A tentação está ligada à cobiça. A Bíblia diz em Tiago que Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém, porque nós somos tentados senão pela nossa própria cobiça.
Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades. E quando tentado, o que nós precisamos entender? Quando você for tentado, você precisa dominar-te. Você precisa resistir. Você precisa governar sobre si mesmo. Precisa desenvolver a perseverança. Por quê? Uma das qualidades, uma das características da perseverança é o domínio próprio. Uma pessoa perseverante, ela tem um pavio longo. Ela é longânima. Persevera. Sou longânimo. Esse amigo que faleceu, Davi Uruguai, e uma das características que foi muito marcante no tempo que eu convivi com ele, era um cara tranquilão. Eu nunca vi ele esbravejar por nada. Eu nunca vi ele requerer seus direitos. Entendeu? Tá tudo de boas. Tá tudo bem. Às vezes assim a gente olha e fala assim, nossa, é até demais, né? Longânimo, porque é uma característica de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele foi como ovelha muda ao matador. Ele não amaldiçoou os seus malfeitores. Por quê? Porque o pavio de Cristo era longo. Ele tinha uma capacidade de lidar com a tentação, com a provação. Jesus, ele foi tentado em tudo. E em tudo ele foi aprovado por Deus. Então quando vier a tentação, você precisa ficar ligado. Ligado. Por quê? Porque tem um caráter negativo. Tem um caráter de reprovar você, para que você não passe para o próximo nível. Caim, ele caiu na armadilha do diabo. E é uma característica, irmãos, muito clara na pessoa quando ela já está dominada pela cobiça, que o seu semblante fica obscurecido. O seu semblante cai. A imagem do Criador, ela não reflete mais sobre a sua vida. E o Senhor chegou para Caim e falou assim, olha, o que aconteceu que o seu semblante caiu? Já viu quando a pessoa, o semblante dela cai? Nosso trabalho com irmãos, liderança espiritual, nós já sabemos quando a pessoa chega bem ou não. Ela mostra na cara dela. Por quê? Porque agora o diabo, ele fica diante de você, te condenando, não é assim? Te condenando, te culpando. Olha o que você fez, você pecou, você errou, você caiu na tentação. O conselho de Jesus para nós é vigiai e orai, para que não o quê? Entrar na tentação. Então, contra a tentação não é para você ficar resistindo, lutando, é você não entrar, tá entendendo? O diabo você deve resistir. Tiago capítulo 4, versículo 7, olha, sujeitai pois a Deus e resistir o quê? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas contra a tentação não, você não deve nem entrar. Esse é o conselho de Jesus. Quando Jesus viu a aparência do mal não era o diabo, era a oportunidade de entrar no lugar de tentação. Ele falou assim, vamos sair daqui que nós não temos nada com isso. Entendeu? Porque Jesus entendia, esse lugar é um lugar de perigo, um lugar de perigo iminente. E nós temos uma cultura do qual nós brincamos com esse lugar. Nós gostamos de brincar. Não, eu consigo. Consegue nada, moço. Você é feito de carne e osso. Você é um ser humano. Eu quero dizer para você que você nasceu de novo, nasceu, mas ainda você precisa mortificar essa carne todos os dias. Existe um Adão querendo viver você, querendo ressuscitar dentro de você. Você precisa matar ele todos os dias. Você precisa dizer não para ele todos os dias. A nossa maior luta não é contra o pecado, não é contra o diabo, é contra nós mesmos. Contra nós mesmos. É contra saber entender que nós não podemos entrar nesse lugar onde nós somos tentados. Esse não é o lugar propício. O lugar propício é na habitação do Senhor, amém? Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente descansará. Então o lugar que nós precisamos habitar é nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Este é o lugar de habitação nosso. Esse é o nosso refúgio, esse é o porto seguro. E quando nós vivemos sempre sendo tentados em toda e qualquer circunstância, provavelmente em algum momento você vai pecar. E último
O significado da palavra provação, ela vem com caráter ela vem com significado de teste. E o caráter dele não é nem positivo nem negativo, é um caráter neutro. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Abra lá comigo, Deuteronômio capítulo 8. O Senhor diz assim: recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para te colocar em teste. A palavra hebraica aqui é nakar, que é para te colocar em teste. Olha o que ele diz: para saber que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então muitas vezes é um caráter neutro, que vem para saber o que está no seu coração, para ver se você vai guardar os mandamentos. E muitas vezes nós somos testados. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Enquanto nós tivermos a nossa vida aqui, irmãos, nós somos peregrinos e nós estamos debaixo de provação. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O cristianismo não te isenta de passar por prova. O cristianismo não te isenta de passar por tentação. Não te isenta de você ser testado. Não te isenta. E eu sei que quando você está nesse lugar de ser testado, não é fácil. Eu já tirei carteira com 2 examinadores. Antigamente era um, agora era 2. Imagina, um lá do seu lado e outro na frente, lá atrás, se observando. Você vai tremendo as pernas. Você fica: Jesus amado. Não é assim? Não é difícil? Difícil. É uma das sensações mais gostosas, não é? Quando você é aprovado. Você vê lá que bilhete lá, aprovado. Você vai embora pulando de alegria. Você liga pra mãe, você liga pro pai, você liga pra namorada, pra esposa: passei! Parece que, né? Foi uma conquista extraordinária. E verdade, é uma conquista. Por quê? Porque nós não estamos habituados a estar sendo tentados. Nós não fomos criados para esse ambiente. Mas uma vez que o homem pecou, e agora sim, ele vai sempre passar por esse processo. Porque o relacionamento com Deus é um relacionamento assim, desprovido disso, irmãos, de desconfiança. O sentimento é quando você está sendo provado, tentado ali, testado, é como se alguém estivesse desconfiando de você, desconfiando da sua palavra, da sua índole, do seu caráter, não é assim? Da sua capacidade. E você é provado, você: cara, eu tenho que agora mostrar que eu consigo. Eu preciso mostrar que eu sou capaz. Mas nós não fomos criados para esse tipo de ambiente. Mas enquanto nós estivermos na terra, nós vamos ser provados, testados e tentados. Nós fomos preparados, projetados para ter um ambiente de descontração, de boaça, tranquilo, sem desconfiança. Porque o nosso Criador, ele não desconfia de nós. O problema é que muitas vezes nós desconfiamos de nós mesmos. Você acha que o Senhor não sabia que Abraão ia entregar o filho? Sim ou não? Já sabia. A questão é se Abraão sabia. Quando você é aprovado, você fica mais forte. Quando você é aprovado por Deus mediante a prova, você fica mais forte, você fica mais experiente. Cara, eu sei que dá certo. É assim com qualquer desenvolvimento de produto. Depois que você testa o produto ele é aprovado. Você: agora eu posso colocar no mercado porque eu sei que vai vender, eu sei que vai dar resultado, eu sei que vai resolver um problema para a sociedade. Mas uma vez que você não testa aquele produto, você não passa por os testes necessários de qualidade, que aquele produto ele vai ser bom para a sociedade, você fica sempre com o pé atrás. Já trabalhei na qualidade, trabalhei na engenharia de produto, eu sei bem o que é isso. Você fica assim: Senhor, será que eu fiz todos os testes necessários? Será que isso é aplicável? É aplicável? Para que ele vai ser usado? Ele vai funcionar? Todo momento, quando você estiver na terra, você vai ser provado. E não foi só você que foi provado, Jesus também foi provado. Mateus capítulo 4. Jesus foi provado. E a Bíblia diz que não foi o diabo que levou Jesus ao deserto, foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. E o diabo ali tentou ele. Eu quero dizer que muitas vezes Deus vai permitir, o Espírito Santo vai te conduzir a esse lugar.
Para quê? Para que você seja aprovado. Para que chegue um tempo onde que os anjos vão te servir. Onde que você vai ter autoridade. Jesus precisava passar por esse processo. Para quê? Para que ele pudesse ter autoridade. Autoridade. Tem um texto aqui de Hebreus. Se eu acho ele. Hebreus capítulo 2, versículo 18, olha que diz: porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então ele sofreu quando tentado, não é porque havia cobiça, mas porque ele precisava ser capaz de socorrer quando você fosse tentado. Jesus entende quando você está passando por um momento difícil de tentação, quando você está resistindo à provação. Ele entende, ele foi tentado, ele foi provado, ele passou, ele venceu. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16: pois não temos um sumo sacerdote que não possa nos compadecer-nos das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento de necessidade. Então Jesus não é indiferente à sua tentação, não é indiferente à provação que você tem passado. Ele padeceu. Ele morreu a morte mais sofrida, morte de cruz. Ele sabe que é padecer. Ele sabe que é padecer. Ele sabe o que é ser caluniado, maltratado. Ele sabe. Ele foi. Ele passou tudo isso para que pudesse se compadecer de você. Ah, irmãos, esse Jesus é tão lindo. Como pode um Deus tão soberano? A Bíblia diz que ele não exaltou-se. A Bíblia diz que ele se humilhou, veio em forma de homem, habitar entre os homens. Ele não exigiu a sua glória, ele não exigiu o reconhecimento, ele não exigiu os seus direitos. Ele abandonou eles para estar no meio de nós, para ser comum de nós, para passar por as mesmas coisas que eu e você passamos. Mas a Bíblia diz que ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu. Ele venceu todas as coisas. Para que você pudesse hoje ter alguém que você pudesse recorrer quando estivesse passando por provação, tentação. Jesus, ele foi tentado. A Bíblia diz que durante 40 dias ele jejuou e depois teve fome. Você conhece bem a primeira tentação. A Bíblia está escrito, olha que o diabo diz para ele: não só de pão viver. Olha que o diabo diz para ele: olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeiro nível, primeiro estágio de tentação está ligado às suas necessidades básicas. Necessidade de se alimentar, as necessidades básicas dos quais nós precisamos viver. E Jesus, ele venceu a tentação. Muitas vezes nós vivemos uma sociedade que tem dificuldade com as práticas espirituais. Temos dificuldade de jejuar. Você fala com as pessoas assim: olha, faz um jejum de 6 horas. 6 horas sem comer? Mas posso beber água, né? Posso tomar meu cafezinho de manhã. Eu não dou conta. Se eu não tomar o café de manhã, a cabeça dói. Não é assim? Não é assim? Eu falo com elas: eu sei, a minha também doía. Irmãos, era batata. Eu começava o jejum 6 horas da manhã, 9 horas da manhã. A barriga doía, minha cabeça doía. Porque 9h15 tinha um intervalo, tinha um lanche. Eu falei: Senhor Jesus, estou passando mal, eu vou morrer. Não vai morrer nada, ninguém morre porque ficou 3 horas sem comer. Ninguém morre por causa disso. Eu falo: Jesus, eu não vou dar conta, parecia que eu desfalecia, eu vou desfalecer. Mas dava 9h30, passava o intervalo, já estava de novo, firme, plumado, entendeu? Porque é guerra espiritual. Porque, irmãos, quando você consegue governar essa área da sua vida, o que come, o que não come,
a hora de comer. Tá entendendo? Você já imaginou quando você chegar diante de Deus, Ele não vai cobrar o dinheiro que você ganhou, Ele vai cobrar o corpo, como você lidou com o corpo que você tem. Entendeu? Como você cuidou desse corpo que eu te dei? Você cuidou bem dele? Se alimentou bem? Assim serve tanto para aqueles que jejuam demais, quanto que não jejuam, né? Eu lembro uma época que minha mãe ia lá no pastor, fala com meu filho, tá jejuando demais, pelo amor de Deus, ele vai morrer qualquer hora. Coitado dele, né? Mas sempre tem dó do filho, né? Sempre tem dó do filho. Não, filho, vai devagar, pega leve. Nós temos dificuldade com as práticas espirituais, nós temos dificuldade com o jejum. Jesus está reafirmando, olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim toda palavra que sai da boca de Deus. Espera aí, existe um momento de comer, mas existe um momento de jejuar. Eu estou passando por um momento de jejum. Está entendendo? Então quando você está sendo tentado, é o momento que você precisa jejuar. Quando você está sendo provado, é o momento que você precisa jejuar. Aprenda com Jesus. Quando ele foi tentado, ele entrou no período de jejum. Por quê? Porque ele precisava vencer esse estágio. Ele precisava passar por isso e ser aprovado. Você precisa usar as ferramentas necessárias que vão fazer com que você seja aprovado. E uma delas é o quê? Jejum. Então o que ele fez? Ele jejuou durante esse período. Então você percebeu, está vindo a tentação, a aprovação, entra no jejum. Mata a sua carne. Irmão, se você consegue dizer não para a comida, você consegue dizer não para todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Não se vence nenhum tipo de vício sem antes que você aprenda a jejuar. Escute isso. Você não vai vencer vício das drogas, vício com álcool, vício da imoralidade, sem antes que você aprenda a prática do jejum, do governar a si mesmo, do ter domínio próprio. Um cristão precisa ter práticas de jejum, precisa ter regularmente convívio, precisa ser parte da sua vida jejuar. E Jesus falou: jejua, orai e vigiai para que não entreis em tentação. O jejum é extremamente importante, porque você vai dizer para si mesmo, você vai dar autoridade, você vai alcançar autoridade para si mesmo, para que você possa dizer não. A palavra de Deus fala, olha, que tem certas cascas de demônio, só sai com o quê? Com jejum e oração. Então tem certos tipos de ligações, de traços das trevas malignos que estão nos prendendo, que só vai sair quando? Quando você jejuar. Quando você jejuar. Diabo, não é o tempo de eu comer. Vai chegar o tempo de eu comer. E eu vou comer. Chamavam Jesus de comelão e beberrão, não era? Porque Jesus sabia os momentos que ele podia comer e beber. Mas ele sabia também os momentos que ele precisava se abster da comida. Então governe. Governe sobre o seu corpo, governe sobre as suas necessidades básicas. Sabe, entender que existe, você precisa cuidar desse corpo físico. Você precisa ter prática de jejum, que isso vai te fortalecer para vencer. Jesus venceu as necessidades básicas. Como diz o apóstolo Paulo: sei ter em abundância, sei passar por escassez, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então quando tiver abundância, glória a Deus. Quando tiver no período de escassez, glória a Deus também. Porque não é a comida, não é a bebida que te governa. A Bíblia diz que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas consiste em paz, justiça e alegria no Espírito. Jesus disse assim: olha, o Pai de vocês sabe das vossas necessidades, que vocês precisam comer, que vocês precisam se vestir. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Então o Senhor sabe da minha e da sua necessidade. O Senhor cuida de nós. Ele tem que cuidar de você, sim ou não? Há um ano atrás eu tinha salário, um bom salário. Hoje nem salário mais eu tenho. Mas a alegria não está relacionada a isso. Hoje eu estou muito mais alegre e feliz do que quanto eu tinha. Porque não é sobre a conta bancária que você tem, não é sobre o carro que você anda. A vida não consiste nos bens.
que você possui? Consiste na fé que foi provada e foi aprovada. É a fé que vai te manter firme diante das tribulações e provações. É a fé. Então ela precisa ser inabalável. Você precisa sustentá-la. E por meio disso é quando você é aprovado por Deus diante das necessidades básicas. Segunda tentação de Jesus, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, e te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Segundo estágio, segundo nível de tentação é diante da segurança. Tudo que o homem quer, primeiro, que ele tenha sustento. Segundo, segurança. Principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? O mundo que a gente está vivendo não está fácil. Eu fiquei semana passada assim, Jesus, hoje é o bandido que pode matar o policial. O bandido pode matar o policial, mas o policial não pode matar um bandido. Essa é a sociedade que a gente vive. Não dá nada. Como diz o Fabinho, não dá nada pra eles, né? Essa é a sociedade. Se você chegou a ver o vídeo, você fica abismado. O nível. Que o policial, ele é condicionado. Terrível, irmãos. Terrível. Deita, o cara não deita. Você tem que continuar pedindo pro cara deitar. Um cara armado. Se você viu o vídeo, você fica estarrecido. Perdi. Não perdeu? E dá 2 tiros na cara do policial. Meu Jesus amado. O coração chegou a doer quando eu vi o vídeo. Porque nós vivemos numa sociedade onde que não produz segurança. Mas a nossa segurança não está no governo. Não está baseada na esfera terrena. A nossa segurança está nele. Porque Jesus diz: olha, vocês não podem fazer com que possa aumentar um dia o seu dia sobre a terra. Você não pode aumentar um côvado da sua estatura. Então a nossa segurança tem que estar nele. A sua confiança tem que estar nele. Porque se você esperar do governo, você esperar da segurança pública, você não terá esse respaldo. Mas quando você confia nele, você sabe que você não vai até que se cumpra a vontade dele. Você não vai até que se cumpra a vontade dele. Então a nossa segurança tem que estar nele. Olha que Jesus diz: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não podemos tentar o Senhor, sabendo que é Ele que cuida de nós. A palavra, ela é a nossa segurança. Ela é a nossa segurança. Mas nós não podemos viver tentando ao nosso Deus. Porque nós precisamos confiar nele. Confiar nele. Para você entender, sabe o que o diabo queria? Queria que Jesus provasse. Jesus: já que você é Deus mesmo e você cuida de mim, então me prova. Não. É suficiente. Tua palavra para mim já é suficiente. Isso é o quê? Fé. Fé. Você pode estar numa circunstância contrária, mas a tua palavra é suficiente. O Senhor é a minha segurança. O Senhor é a minha segurança. Você pode estar passando por um momento de doença. O Senhor é a minha saúde. O Senhor é a minha saúde. Isso é fé. É isso que vai fazer você sair do lugar de provação e ser aprovado. Você pode estar passando por um momento instável, onde que a sua fé está sendo provada, né? Mas você não é crente. Por que você está doente? Esses são os momentos que a gente prova se a gente é crente ou não. Porque se Ele quiser curar, Ele vai curar. Mas Ele continua sendo Deus se Ele não curar.
Amém? Então Jesus ele foi tentado nos limites da sua segurança, e a nossa segurança ela vem do Senhor. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso posto seguro, é a Ele que nós devemos recorrer. Versículo 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aleluia. E último estágio do sucesso. Quem não quer ter sucesso? Não tem um ser humano que não aspire por isso. Não tem. Todo mundo quer dar certo, irmãos. Todo mundo quer ser realizado. Mas com base em quê? Detrimento de quê que sucesso virá? Porque Deus é o Deus que enriquece, que empobrece. É o Deus que coloca em evidência. É o Deus que esconde. A Bíblia diz que Ele tem capacidade de tirar pecador, pobre, do monturo, do lugar terrível, e fazê-lo assentar com os príncipes. Ele é capaz de tirar um cara do calabouço e se tornar governador. Por quê? Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Você tem corrido atrás de quê? Por que motivo? Para quê? Por que você tem desgastado a sua vida? Por que você tem perdido noites de sono? Que motivo? Há um ano eu li um livro que eu aconselho todos vocês lerem, que chama Margem. Virou uma chave na minha vida. Me levou aonde eu estou agora. Tem livros que mudam a sua vida, porque eu entendi que não vale a pena. Tem certas coisas que não vale a pena. Que a única coisa que a gente precisa, irmãos, é adorar a Deus. É adorá-lo. É uma consequência. Precisa se tornar uma consequência. O seu sucesso tem que ser consequência de quem você é. Tem que ser consequência daquilo que Deus te tornou. Porque talvez aquilo que acontece mais tarde na sua vida seja aquilo que vai te levar ao sucesso. Você pode olhar para a vida de Cristo. Talvez o momento mais trágico, morte de cruz, foi aquilo que marcou gerações. Tem tocado vidas até hoje. Talvez o seu pior momento seja aquele momento que Deus vai usar para que você possa glorificar o nome dele na terra. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Cultura que Deus quer imprimir em nós nessa manhã. Eu estou falando de cultura. Culto vem da palavra cultura. É uma cultura do qual, irmãos, em qualquer momento nós vamos glorificar a Deus. Qualquer momento. Isso é a vida cristã. Você não vai deixar de vir na igreja por causa do A, do B ou do C. Você não vai deixar de ser igreja por causa disso. Você não vai deixar de ser fiel a Deus por causa das coisas do dia a dia, não. Nada pode te impedir de adorar ao Senhor. A fome não pode, a insegurança não pode, nada pode, a falta de reconhecimento não pode, nada pode te impedir de adorar ao Senhor. Como diz o Senhor, bom Ele é Deus, bom Ele é Deus. Pessoas que buscam a bondade, ser exaltado por uma bondade, ser exaltado por que ela faz, elas nunca vão encontrar esse caminho de felicidade que Deus está propondo para elas. Porque não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez por você.
Não tem a ver, irmãos. Não há nada que você faça que Deus vai te amar mais. Não há nada que você deixe de fazer que Deus vai te amar menos. Ele te amou. A Bíblia diz que Ele demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Nada que você faça vai fazer Deus te amar mais ou menos. Mas se você for aprovado, em meio à aprovação, isso vai fazer com que você receba a recompensa, o galardão que está preparado para mim e para você. Existe um galardão para aqueles que amam a Deus. E para que você possa prover desse galardão, você precisa entender que você precisa ser aprovado pelo Senhor. Eu quero orar com você nessa manhã. Queria que você colocasse sobre os seus pés. Estou encerrando. Eu quero orar com você nessa manhã, porque que esse seja um ano, em qualquer circunstância, você possa ser aprovado por Ele, amém? Você possa ser aprovado por Ele. Que você esteja com os olhos espirituais abertos, entendendo que a cada circunstância, que a cada momento, você pode ser aprovado por Ele. A Bíblia diz que é uma grande nuvem de testemunhos que nos rodeiam. Por isso nós não podemos desanimar. Nós precisamos correr a carreira proposta com perseverança. São dias nos quais, irmãos, pessoas olham para nós. Quando a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que é uma grande nuvem de testemunhas, não estou falando só as pessoas que te rodeiam, está falando de heróis da fé que venceram, que pela fé venceram, e agora eles são as testemunhas dizendo: olha, agora é a sua vez de vencer pela fé, de caminhar pela fé, de ser honrado pela fé, de ser vitorioso pela fé. O apóstolo João, nas suas cartas, diz assim: olha, que o que vence o mundo, que vence o mundo, sabe o que é? É a nossa fé. Quando Jesus voltar, será que Ele vai encontrar a fé na terra? Será que Ele vai voltar e vai voltar em te encontrar crendo, como no primeiro dia? Porque a palavra fé, ela tem uma característica. A palavra fé, ela vem de fidelidade, mas ela fala sobre um fervor, sobre uma paixão, uma pessoa acesa, uma pessoa vibrante, uma pessoa confiante. E essa manhã talvez seja uma manhã que Deus Ele quer acender essa chama no seu coração, para que você possa voltar a crer quando você começou a sua caminhada, para que você possa voltar a confiar nele como você começou lá atrás. Talvez você veio aqui diminuindo a intensidade da sua fé, você veio desanimando por causa das provações, das tribulações, por causa das calúnias, das ofensas, por causa de tudo que você viveu durante esses anos. E talvez foi até a igreja que te machucou, foi até as pessoas que você mais confiou que te machucou. Eu quero dizer para você que essa é uma manhã que Deus quer renovar, Ele quer reavivar a chama que estava no seu coração. Deus ele requer de nós que nós não olhamos para a circunstância, mas que nós olhamos para Ele, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. É uma manhã onde nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele. É uma manhã onde nós precisamos fitar os nossos olhos dele. Assim como Estevão, ele morreu apedrejado, sim, mas ele não perdeu os olhos da eternidade. Ele não perdeu os olhos do seu Criador. A Bíblia diz que ele viu os céus abertos, ele viu o Filho de Deus, ele viu o Senhor em pé diante do trono. Eu quero dizer para você, Deus ele se coloca de pé quando você se permite a sua fé se tornar inabalável. Que nessa manhã você precisa se apegar novamente àquela fé, você precisa se apegar novamente àquela paixão, você precisa se apegar novamente àquele fervor, você precisa voltar talvez às primeiras obras, você talvez precisa voltar àquelas práticas antigas que você tinha, de amor, de intensidade, de busca, de comunhão, de entrega total e confiança. Eu quero orar com você. Se você deseja, coloque a mão sobre o seu coração, comece a orar aí agora. Eu não quero te convidar hoje para que você venha à frente, mas eu quero que você faça algo pessoal, eu quero que você faça algo individual, algo com você e o seu Senhor. Se Ele é o Senhor da sua vida, se Ele é o dono da sua vida, que você possa entregar tudo. O que adianta vir à igreja? O que adianta viver uma vida cristã vazia, uma vida cristã triste, uma vida cristã que não condiz com o evangelho genuíno de Cristo? É uma manhã onde Deus precisa renovar no seu coração uma chama ardente, onde Deus precisa restaurar sobre você uma paixão genuína, onde Deus precisa te levar àqueles lugares nos quais te fez apaixonar por Ele, te fez entregar a sua vida a Ele. Em nome de Jesus eu oro, Jesus, eu oro no nome de Jesus.
Jesus, eu te peço que nessa manhã o Senhor aumente a nossa fé. Nós não vamos nos esmorecer, Jesus. Nós não vamos parar. Nós não vamos retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não, nós não somos daqueles que retrocedem. Oh, Jesus, nada pode nos separar do teu amor. Não há nem a morte, nem a tribulação. Não há qualquer provação que pode nos separar do teu amor. Ora, sora, cantaraba, xandaraba, candarada, candaraba, candaraba, churabaraba. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Aleluia, Senhor. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar. Sim, Jesus. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus. Declare isso. Viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. É uma manhã de entrega nesse dia, amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Se você deseja entregar tudo aí, eu queria que você orasse comigo. Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Aumente a minha fé, que a minha fé se torne genuína, íntegra, completa, para que eu possa permanecer inabalável diante das provações, das tribulações, das tentações. Eu desejo em tudo te honrar e glorificar. Receba a minha adoração, que a minha vida seja um culto agradável ao Senhor e que todos os dias suba como oferta ao Senhor. Que o Senhor receba e que o Senhor possa se alegrar no nome de Jesus. Aleluia! Viver no seu altar.